Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo para você não esquecer, tá bom? Se você por acaso ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Basta você clicar nele para automaticamente você estar inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo. Peço para você poder compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E bora pro nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje, talvez esse título aí te chamou a atenção, ficou curioso para saber. Sim, talvez essa palavra Estrada para Damasco te remete a alguma história, algum personagem, uma pessoa da Bíblia, que foi Paulo. Mas eu tô aqui para falar um pouco de Paulo também. Tô aqui principalmente para falar de mim e de você. Por quê, Lorena? Ao longo do vídeo você vai entender. Bom, eu tava lendo um livro em que falava um pouco sobre Paulo também, né? Contou a história dele. Talvez você se recorde ou não, mas Paulo foi um perseguidor, primeiro, dos cristãos. Ele perseguia cristãos. Mas a história muito conhecida é que no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aí, ao longo do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais dessa história para vocês. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta para gerar uma reflexão pra gente nesse vídeo aqui. Você já se sentiu assim, olhou para alguém que tinha um passado, sei lá, por algum motivo, aquela pessoa fez alguma coisa que foi muito horrível, ou até uma coisa pequena, mas que você olha para aquela pessoa e ainda se lembra daquilo que ela fez? Pode ser uma pessoa que não é muito próxima de você, mas principalmente de uma pessoa que às vezes é próxima, ou que era próxima de você, que você conhecia muito bem, e essa pessoa fez alguma coisa da qual você olha para ela, e toda vez que você olha para a vida dela, você se lembra daquilo que ela fez, daquilo que ocorreu na vida dela. E Paulo foi uma dessas pessoas, como eu falei, que perseguia cristãos, que perseguia a igreja antes de se converter. Como as pessoas enxergavam Paulo? Como um perseguidor dos cristãos. Antes era nada mais que isso, era um perseguidor. Por que eu te fiz essa pergunta pra gente refletir, que eu tava pensando? Tanto você, e você pode ser uma dessa pessoa que às vezes as pessoas olham e lembram daquilo que você fez, de alguma coisa de errado que você fez. Às vezes você mentia, às vezes você traía, às vezes você roubava e até outras coisas, não sei, mas qualquer coisa que você fazia no passado, hoje você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas você pode ser uma dessas pessoas que as pessoas olham e se lembram mais do seu passado, mais de quem você era, do que de quem você é agora, de como você age, de como é a sua conduta, de como é seu caráter no dia de hoje. O que eu quero trazer aqui para esse vídeo é uma reflexão de que Deus não nos olha mais como nós éramos antes. Aquilo que nós fazíamos no passado, ele ficou no passado. A própria palavra vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo aquilo que você fazia no passado, ou tudo aquilo que essa pessoa da qual você olha para ela e lembra daquilo de errado que ela fez, tudo isso, se a pessoa se arrependeu, ela é uma nova criatura. As coisas velhas, a conduta errada já se passou. Deus não se lembra mais. E nós estamos falando aqui de Deus, tá? De uma pessoa que é conhecedora de todas as coisas, de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente faz e de tudo aquilo que a gente ainda vai fazer. Porque Deus não é pego de surpresa em nada, absolutamente nada. Você não precisa ter esse pensamento, porque ele não é pego de surpresa. Então, voltando à questão de que às vezes nós olhamos para outras pessoas, eu tô falando de uma coisa que é muito importante nós nos atentarmos se nós estamos fazendo isso, porque é claro que em algum momento da nossa vida a gente faz isso, ou a gente já fez. De olhar para a vida daquela pessoa, talvez inconscientemente, porque às vezes a gente não consegue falar, eu tô me achando mais crente do que aquela pessoa. E de fato, às vezes você pode ser uma pessoa que conhece um pouco mais a Bíblia do que alguém. Você pode ser uma pessoa que já tem mais tempo de convertido do que um novo convertido. Porém, por isso que você deve olhar para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e ficar vendo somente o passado delas e não aquilo que Deus vê hoje, no presente e no futuro. E é muito interessante a história de Paulo, a conversão de Paulo, porque teve uma participação
de uma pessoa em específico, né? De várias pessoas, mas em uma pessoa em específico que eu vou comentar com vocês aqui agora. E do direcionamento que Deus deu para esse homem, que ele se chama Ananias. E eu vou ler um pouquinho da história agora para você poder entender ou para você poder se lembrar. Eu quero que você leia ou que você se atente àquilo que eu vou ler agora, que tá lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, que vai dizer o seguinte. No versículo 1 vai dizer: E Saulo consentiu na morte dele. Aqui tava falando de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns homens religiosos carregavam Estevão para seu sepultamento, e fizeram grande lamentação sobre ele. 3. E Saulo, que está falando de Paulo, e Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregando-os na prisão. Esse era Paulo antes da sua conversão. Agora, no capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: E Saulo, nessa versão fala, respirando ainda ameaças, aqui tá falando quando ele estava indo na estrada para Damasco, tá falando que ele respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Primeiro, quando a gente começa a ler e a entender quem era Saulo, nós olhamos para esse homem que hoje nós conhecemos como um homem de Deus, que fez tantas e tantas coisas. Hoje as pessoas falam, nossa, nós precisamos ser como Paulo, enfim, agir como Paulo, nossa, e Paulo, e não sei o que, né? Hoje ele é visto assim, mas antes ele era visto como um perseguidor da igreja. E aqui tá falando, né? Ele respirava ameaças contra os cristãos. Muito interessante com essa pessoa da qual, mas naquela época, se fosse hoje a gente olhando para ele, falaria, meu Deus, não quero ficar perto dessa pessoa, porque, né, era perigoso estar perto dele se você era cristão e tudo mais. Interessante que agora ao longo do capítulo 9 vai dizer e vai contar a história de quando ele se encontrou com Jesus. A partir do versículo 3 vai dizer: E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Às vezes você conhece bastante essa parte, né? Ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Versículo 8 vai dizer: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu nenhum homem. Eles guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão. Ou seja, ele ficou 3 dias sem enxergar nada. E não comeu e nem bebeu. Tudo bem, eu contei um pouquinho aqui, história da conversão de Paulo. Agora eu quero dizer sobre uma segunda pessoa, um segundo homem de Deus. Como eu falei no início, que esse homem se chama Ananias. E esse homem era muito próximo de Deus, ele tinha um relacionamento com Jesus. E Deus deu uma ordem para esse homem a respeito de Saulo. Agora eu vou ler para vocês poderem entender, para quem não conhece, depois eu vou introduzir o que eu quero dizer para vocês aqui. Versículo 10 vai dizer: E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. Então dá para ver que ele tinha um relacionamento com Deus. Deus falava e ele entendia que era o Senhor. O Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, que eis que ele está orando. Deus, a gente tem esse relacionamento com ele. Ele nos manda fazer algo. E aí depois você vai ver o que Ananias vai falar com Deus. Mas primeiro você percebe que quando nós temos um relacionamento com ele fala algo. Eu tava lendo, eu falei, meu Deus. Sabe, ele deu todos os comandos para o que Ananias deveria fazer, para onde ele deveria ir, quem era a pessoa e o que essa pessoa ia estar fazendo, que ele iria estar orando, como diz aqui. Então ele deu todo o comando para ele e Ananias entendeu bem. Mas Ananias conhecia, na verdade ele já tinha ouvido falar de Saulo, né? Com certeza muitas pessoas, principalmente os cristãos, eles ouviam falar muito peito de Saulo de uma forma ruim,
né? Porque realmente ele perseguia. Ananias, ele respondeu para Deus. Deus deu um comando para ele. Ele entendeu aquele comando, mas ele disse o seguinte: e às vezes eu e você somos essa pessoa, presta bem atenção. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias, isso Saulo também teve uma visão, que Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Paulo também recebeu uma visão de que um homem chamado Ananias iria vir ao encontro dele para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse voltar a enxergar. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora pensa você, se você fosse Ananias, em uma visão ele falasse com você: fulano, vai até a casa de fulano de tal, que ele vai estar orando. E aí você já tinha ouvido falar dessa pessoa e que essa pessoa ela matava outras pessoas, outros cristãos, como você. E aí Ananias, ele simplesmente não falou nada de errado com Deus. Ele falou: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem e que ele é perseguidor, que mata as pessoas que invocam o seu nome. Mas é interessante porque Deus responde para ele: vai, faça isso, faça aquilo, porque eu vou mostrar para ele grandes coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Deus só disse assim: vai, faça isso que eu tô te mandando. E eu vou mostrar para ele, eu vou falar as outras coisas que ele vai sofrer por causa do meu nome. E aí tem uma parte de um livro que eu tava lendo que tava falando justamente sobre essa parte, que fala assim: pensem como seria se o Senhor inserisse seu nome na mente de um homem cujo histórico incluiu perseguir, torturar, prender e até matar pessoas exatamente como você. E aí tem uma parte que fala assim: é especialmente tenso quando ele manda ajudar alguém que você sabe que anteriormente queria acusá-lo e prejudicá-lo. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês depois de ler, para vocês conseguirem entender melhor, é que às vezes nós olhamos para as outras pessoas, como eu falei lá no inicinho, e vemos o passado delas. Mas se Deus alcançou aquela pessoa, Deus não vê mais o passado. Ele vê o presente e ele vê o futuro daquela pessoa. Por mais que a gente não vê, por mais que a gente não enxergue e fale, até responda como Ananias: meu Deus, mas aquela pessoa ali, ela roubava, ela matava, ela se prostituía, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela mentia, olha, ela já fez algo contra mim, ela já me machucou, ela já me traiu, já me ofendeu. E Deus simplesmente vira pra você e pra mim e fala: olha, só vai e faça isso. Fale isso pra aquela pessoa, leve essa palavra, abrace, sei lá, alguma coisa do tipo. Às vezes você não vai ter um relacionamento tão próximo com essa pessoa, mas Deus manda você lá e fazer algo que Ele quer. Ele vai continuar falando com aquela pessoa, Ele vai continuar instruindo aquela pessoa. Percebe que, às vezes, como eu disse, as pessoas olham pra sua vida e só vê aquilo de errado que você fez. Mas Deus olha pra você e vê aquilo de certo que você pode fazer, com a ajuda dele, através da vida dele, através da sua conversão. A gente olha pra Saulo e olha: poxa vida, ele era um perseguidor. E às vezes você tá nessa situação, não de uma pessoa que olha pra outra e pensa algo ruim ou que vê só o passado, mas você pensa: como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Olha, eu fazia isso de errado, como eu posso me tornar? Você pode olhar não só Paulo, mas tantas e tantas outras pessoas da Bíblia que erraram feio, que pecaram mesmo. Deus as ajudou, Deus restaurou a vida daquela pessoa, Deus usou aquela pessoa. Porque Paulo foi muito usado, como eu disse, e a gente ouve falar e a gente até fala só as coisas que realmente ele fez pelo nome do Senhor, não aquilo que ele fazia antes. Raramente, às vezes, alguém se lembra daquilo que ele fazia antes. Então, às vezes, hoje, a gente precisa parar de olhar para as pessoas e enxergar somente o passado delas. Mas entender que aquela pessoa, às vezes, um dia, ela esteve naquela estrada para Damasco. E ela se encontrou com Jesus, assim como você um dia talvez estava por essa estrada de uma certa forma e teve um encontro com Jesus. E um Ananias chegou na sua vida também para poder te ajudar nesse processo da sua conversão, na sua caminhada. E agora talvez seja a sua vez de ser um Ananias.
para encontrar um Saulo. Às vezes a gente não tem essa consciência, essa percepção, mas hoje através desse vídeo nós podemos ter. A parte do livro que fala: não tente descrever para Deus quem foram as pessoas no passado quando ele estiver anunciando quem elas serão no futuro. Essa história em si que eu contei, também fica claro que já não importa mais o que dizem os outros a nosso respeito quando Deus já anunciou quem seremos. Algumas coisas que eu anotei aqui é que um dia nós fomos como Saulo, como eu disse para vocês. Um dia nós fomos e nós encontramos, Deus enviou um Ananias para ajudar também. Então talvez hoje a história vai se inverter. Então hoje nós podemos ser como Ananias. E às vezes nós vamos ser realmente. E até falar com Deus: Deus, mas eu ouvi falar daquela pessoa. Ele ouviu falar coisas sobre Saulo. Ele não conhecia em si, mas ele ouviu falar. E assim somos nós. Nós ouvimos falar muito de outras pessoas, da vida das pessoas, do que as pessoas fizeram. E as pessoas também da nossa vida. Mas e quem nós somos agora? E quem aquela pessoa é agora? É isso que importa. Por pior que seja aquela pessoa, Deus pode restaurá-la. Por pior que você já foi na sua vida, Deus restaurou a sua vida. Então, por pior que seja alguém, Deus pode restaurar aquela pessoa também, se aquela pessoa realmente se converter. O que Ananias fez? E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa e, impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Percebe que ele não falou: perseguidor Saulo, meu Deus, eu vim aqui só porque Deus mandou mesmo, porque eu não queria vir não. Ele simplesmente falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que recebeste tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Perceba o amor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. Eu falei aqui de algumas coisas que você pode ter feito, mas existem tantas e tantas coisas que a gente já fez antes de conhecer Jesus. Mas se agora você se converteu, você está em Cristo. As coisas velhas já se passaram, como eu li aqui. E eis que Deus fez tudo novo. Tudo novo na sua vida Deus pode fazer. Deus pode restaurar todas as áreas da sua vida. Não importa quais áreas sejam, que você acha que é mais difícil, Deus pode restaurá-las. Pessoa que tem um relacionamento com Deus, mas talvez é uma pessoa que só enxerga o passado das outras pessoas, só enxerga o que as outras pessoas fazem de errado ou faziam de errado. Claro que nós mesmo, Ananias, ele não mudou Paulo, sabe? Ele não mudou Paulo. Quem mudou Paulo foi Jesus, foi o encontro que ele teve com Jesus. Ananias, ele simplesmente foi um instrumento para falar, né, para trazer cura ali na visão, aquilo que Deus queria. Então, você e eu não mudamos ninguém. Nós não temos esse poder de mudar e nem de convencer ninguém daquele pecado. O poder de falar, de trazer uma realidade para aquela pessoa, de que ela precisa se arrepender. Isso é o Espírito Santo que faz. Mas através da nossa vida, Deus pode fazer isso para a vida de outras pessoas. Por mais também que a gente não se ache um Ananias, que tem uma terceira pessoa aí. Às vezes você não acha, como tantas e tantas pessoas da Bíblia, que Deus chamou e que Deus disse: olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai falar tal coisa. A pessoa não se achava digna, não se achava capaz. E realmente, sem Jesus, nós não conseguimos ter o conhecimento e o discernimento daquilo que a gente deve fazer. Mas com Ele, tudo é possível. Com Ele, tudo é possível. Você enxergar uma pessoa. Conhecia Saulo como perseguidor, mas ele chegou lá e disse: irmão Saulo. Ele entendeu que agora Saulo estava em Cristo. Então, se ele estava em Cristo, ele era uma nova criatura e ele passou a ser irmão em Cristo. Então, percebe que a mentalidade de Ananias também mudou a respeito de Saulo. Talvez a nossa mentalidade, ela também vai mudar a respeito de algumas pessoas por causa do passado delas, através de Jesus, não através de nós mesmos e daquilo que a gente acha que vai conseguir enxergar da noite pro dia a respeito de alguém. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha falado com vocês. Se falou, deixe seu comentário aqui embaixo, o que falou com vocês. E como eu falei, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Eu achei esse assunto, eu tava lendo sobre essa história, relendo, na verdade, me relembrando, que tinha algumas coisas que eu realmente não lembrava. Eu achei muito interessante, Deus falou muito comigo a respeito dessa história, quando eu tava relendo. Então, que ela tenha falado com você também. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!